Olá, queridos do curso básico em teologia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Queridos, nós estamos aqui dando prosseguimento à nossa aula de curso básico em teologia e nesta feita nós estamos estudando profetas menores. Estamos aí falando dos profetas que estão na nossa Bíblia em uma ordem ali classificada de 12 profetas, iniciando com o profeta Oséias e encerrando com o profeta Malaquias. Na aula passada nós falamos sobre o profeta Amós e hoje nós vamos estar falando então sobre o profeta Obadias, que na classificação aí dos profetas, não é? Ele é o quarto livro que está aí na ordem dos 12, né? Iniciado por Oséias, né? Depois Joel, depois Amós e agora Obadias. O esboço do livro do profeta Obadias, ele pode ser dividido, né? Assim, primeira parte, oráculos contra Edom, ou seja, mensagens proféticas contra Edom. Orgulho e destruição de Edom, vai, né, do versículo 1 ao versículo 9, tá? Traição de Edom contra Judá, que vai do versículo 10 ao 14, tá? E a segunda parte, que é mensagem sobre o dia do Senhor, ou profecia sobre o dia do Senhor, que vão aí, né, do versículo de número 15 a 16, julgamentos das nações, do versículo 17 ao 18, volta e restauração de Israel, versículo 19 a 21, apêndice, volta e restauração de Israel, ok? Essas são as divisões que nós podemos fazer do livro do profeta Obadias. Existe uma palavra-chave, né, dentro aí do livro do profeta Obadias, que é soberania, tá? Palavra-chave aí dentro desse livro é soberania, qualidade ou condição de soberano. A soberania divina, querido, ela é um tema, melhor dizendo, importante e atual, porque lembra-nos que Deus, ele está no controle de tudo e que toda a ação humana está exposta diante dos seus olhos. Tá? Deus tem o controle de tudo e que toda ação humana não passa despercebido diante dos olhos do Senhor. A lei natural da semeadura ilustra o princípio da retribuição no campo espiritual. E é justamente essa mensagem que nós encontramos no livro do profeta Obadias em seus oráculos ou em suas mensagens, suas profecias contra o povo de Edom, os edomitas, tá? Então atente para isso, tá ok? A lei natural da semeadura ilustra o princípio da retribuição no campo espiritual. Vamos falar um pouquinho então desta soberania de Deus, tá? A soberania divina, ela é o direito absoluto de Deus governar totalmente as suas criaturas segundo a sua vontade. Tá? Você vê isso no Salmo 115, no versículo 3, lá em Isaías 46, versículo 10. Os calvinistas e arminianos, eles concordam com esse conceito. A diferença entre os dois aí, acerca da soberania, está apenas no exercício da soberania. Segundo os calvinistas, não há limite para o exercício desse governo, de modo que a vontade divina não pode ser anulada. Os arminianos, já por sua vez, admitem que no exercício da soberania divina existe uma autolimitação suficiente para permitir o livre arbítrio humano. Tá? Então veja só, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Nós vemos isso lá em Ezequiel 18, 23 ao 32, João 3 e 16, 1 Timóteo 2 e 4, 2 de Pedro 3 e 9. Nós vemos aí que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Entretanto, não são poucos os que se perderão. Tá? Tal acontece justamente pelo fato de sermos livres, né, para escolher, autoconscientes
e por isso responsáveis diante de Deus por nossos atos. Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13 ao 14, o pregador ali, ele aconselha, né, que você pode seguir o caminho do seu coração, o que você bem entender, mas ele diz assim: saiba, porém, isto, que Deus trará o juízo sobre todas estas coisas, tá? Então nós somos livres para escolher, sim, mas também somos responsáveis pelas nossas escolhas, ok? Isso se explica pelo livre arbítrio e não significa negar a soberania divina. Trata-se da liberdade humana para escolher. Deus, ele é soberano em todo o universo e por seu amor e poder ele preserva aí a sua criação até a consumação de todas as coisas. Podemos ver isso em Neemias, né, 9:6, Hebreus 1, 2 e 3. Tá? O livre-arbítrio ele não nega a soberania divina. Eu vou repetir, o livre-arbítrio ele não nega a soberania divina. Pelo contrário, ele a confirma, a soberania divina. Ok? Vamos aí então entrar para o livro do profeta Obadias. A vida pessoal de Obadias, ela é desconhecida. O profeta ele apresenta-se apenas com o seu nome, sem oferecer nenhuma informação adicional, como família, reinado, sob o qual viveu e profetizou. Ele simplesmente diz assim: visão de Obadias. Você pode ver, eu estou com a Bíblia aberta aqui, que no primeiro versículo ele inicia dizendo assim: visão de Obadias. Tá? Ele simplesmente inicia assim o seu livro. A data em que ele exerceu o seu ministério também é uma das mais disputadas entre os estudiosos da Bíblia. Tá? Vai de 848 a.C. a 460 a.C. Então tudo indica que os versículos 10 e o versículo 14 de Obadias, se você ler lá, tudo indica que esses versículos referiam-se à destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em 587 a.C. Portanto, qualquer data nesse período aí, como 585 a.C., pode ser aceitável, né? Pode se referir ao tempo e à época em que Obadias profetizou. Tá? A estrutura e a mensagem do livro do profeta Obadias. Vamos ver? Com apenas 21 versículos, né? Obadias ele está ali no meio dos profetas menores, com apenas 21 versículos. Ele é o livro mais curto do Antigo Testamento, só para tu ter uma ideia, né? Executando-se a introdução, o seu estilo ele é poético, o estilo desse livro ele é poético. E o texto ele divide-se em 3 partes principais. Tá? Atente para isso. Esse texto de 21 versículos, né, ele se divide em 3 partes principais, que são a destruição de Edom, ou seja, a destruição do povo edomita, né, que vai dos versículos 1 ao 9, a sua maldade, a maldade desse povo, né, que você pode ver dos versículos 10 ao 14, e o dia do Senhor sobre Edom, ou seja, o julgamento do Senhor sobre Edom, Israel e as demais nações. Tá? Vai aí do versículo 15 ao versículo 21. O tema do livro é o julgamento divino contra Edom. Obadias, porém, ele não é o único profeta incumbido de anunciar a condenação dos filhos de Esaú, que é os edomitas. Tá? Outros profetas também tiveram aí essa incumbência de anunciar a condenação do povo edomita. Se você olhar Isaías no capítulo 21, versículo 11 ao 12, ele também profetizou a destruição de Edom. Jeremias 49, 7 a 22, ele também profetizou a destruição desse povo. Ezequiel 25, do 1 ao 14, também você vai perceber que Ezequiel falou desse tempo de destruição, de julgamento do Senhor contra o povo edomita. Tá? Em Amós, capítulo 1, versículo 11 e 12, você também vai ver Amós se referindo a essa
destruição, e Malaquias capítulo 1, versículo 2 ao 5 também. Então não é somente Obadias que anuncia aí de uma maneira profética a destruição desse povo edomita, ok? Os outros profetas também, vários deles profetizaram aí essa destruição, tá? Em nossa Bíblia, Obadias situa-se entre Amós e Jonas, tá, ok? Essa é a posição no livro dos profetas menores que Obadias se encontra entre Amós e o profeta Jonas, com apenas 21 versículos, né? Como eu já disse para vocês, e ele então se torna aí o livro mais curto do Antigo Testamento, tá, ok? Vamos estudar então sobre esse povo, né? Onde Obadias concentrou as suas profecias, né? Os edomitas. Os edomitas, ele era um povo profano, tá? Conhecido por um povo profano, tá? A origem desses edomitas eles eram descendentes de Esaú, tá? De Esaú, aquele mesmo irmão lá de Jacó, né? Quando Rebeca teve junto com Isaac, né? A Bíblia diz que Esaú, ele saía, né, do ventre da sua mãe, e Jacó saiu agarrado no calcanhar dele, né? Aquela famosa história que nós conhecemos lá em Gênesis, no capítulo 25, versículo 30, se não me foge a memória. É aquele mesmo Esaú que é o pai dos edomitas, tá, ok? Eles são descendentes de Esaú. Então, por causa do guisado que Jacó usou, né, para comprar de Esaú, tá, aquela primogenitura que os irmãos conhecem bem a história, o nome da tribo então passou a ser Edom, tá? E Edom em hebraico significa o quê? Vermelho, tá? Vermelho. Se você observar lá no Gênesis, no capítulo 25, versículo 30, você vai ver que Jacó ele fez um guisado, realmente da cor avermelhada, né? E quando Esaú chegou do campo com fome, ele foi lá e viu aquele guisado de cor muito bonita, né, de temperos, tá? E ele então desejou comer aquele guisado. E aí Jacó, aproveitando a oportunidade, disse assim: olha, eu te dou um pouco do guisado, né, que eu fiz, mas se você me vender a tua primogenitura. A expressão de Esaú naquele momento, irmãos, que foi, podemos dizer que trouxe para ele uma maldição terrível, porque ele simplesmente disse assim: do que me vale isso? Ou do que me adianta essa primogenitura, não é? Então ele fez pouco caso daquilo que era importantíssimo para o povo naquela época e até para Deus, né? Ele desfez totalmente, né, da primogenitura. Era um privilégio, né, o filho ser primogênito, tá? E ele desfez de tudo isso aí, não é? E aí trouxe sobre ele realmente consequências desastrosas. Então, Edom em hebraico significa vermelho, tá, ok? Esse povo, eles povoaram a região do Monte Seir. Se você for ver lá em Gênesis 33, 16, o capítulo 36, do 8 ao 9 ao 21, você vai ver isso aí. E rapidamente, não é? Eles transformaram-se em uma poderosa nação. Gênesis 36, 1 ao 43, Êxodo 15, 16, Números 20, versículo 14, que são referências que falam desse povo, né, edomita. Você vai ver que eles se transformaram rapidamente uma poderosa nação naquela época. Lá naquele momento em que o povo de Israel saiu do Egito, né, que Deus tirou através de Moisés o povo do Egito, eles passaram o Mar Vermelho, né, e eles entraram no deserto. Eles iam passar por essa região de Seir. Você pode ir lá ver. E quando eles estavam entrando dentro do território, né, dos edomitas, Moisés então enviou mensageiros para o rei de Edom para pedir permissão, né, dele para eles passarem ali pelo meio do seu território. E Moisés ainda disse assim: olha, nós não vamos estragar nada, nós não vamos comer nada, nem água nós vamos beber no teu território, nós só queremos passar por ele, nem pousar aqui nós não vamos. E o rei de Edom negou a passagem para o povo de Israel, não é?
ali no deserto, de forma que o povo de Israel eles tiveram que fazer uma volta muito grande por volta do território dos edomitas para poder seguir viagem, não é? Eles negaram ali então a passagem. Então, mesmo assim, com essa atitude dos edomitas para com os israelitas, Deus ele ordenou aos israelitas que eles tratassem os edomitas como irmãos. No versículo 7 do capítulo 23 de Deuteronômio, você vai ver isso aí. Deus falando que era para eles tratar os edomitas como irmãos, né? Mesmo eles terem prejudicado, tá, o povo israelita. Aqui eu podia, né, abrir um parênteses para trazer uma lição importante para nós, querido, né? Mesmo que o teu irmão te prejudica, mesmo que o teu irmão traga sobre você alguma prejudicação, né, que não te agradou, nunca deixe, tá, de tratar ele como se ele, né, não fosse teu irmão. Trate-o como irmão, porque isso é um mandamento bíblico, né? Mesmo com toda essa perseguição de Edom para com o povo de Israel, né, o que eles fizeram para eles, mesmo assim ainda Deus diz para Moisés lá em Deuteronômio capítulo 23, versículo 7, para tratar eles como irmãos, que de fato eles eram irmãos do povo de Israel, porque eram do mesmo pai, da mesma mãe, né? Eles eram descendentes de Esaú, e o povo de Israel era descendente de Jacó, os dois irmãos que nasceram lá de Rebeca e de Isaac. Agora, contudo, né, com tudo isso, o ódio de Edom contra Israel cresceu e atravessou séculos, né? Atravessou séculos aí esse ódio, né, de Edom contra Israel, desde desse episódio aí de Jacó ter vendido, né, um prato de guisado para Esaú. A Bíblia diz que naquele momento ali, Esaú ele ficou irado, teve aquele momento em que Jacó foi lá, não é, e tomou a bênção de Esaú, ali juntamente, né, com a sua mãe, né, ali sendo, né, forçado pela sua mãe a fazer aquilo, ele foi lá e tomou a bênção do seu irmão Esaú. E com aquilo ali, Esaú então criou um ódio terrível de Jacó, né? E esse ódio, cada vez que passava, ia sendo alimentado por séculos, tá? Então vamos aí para frente. No versículo 1, querido, no versículo 1 de Obadias, diz assim, eu vou ler o versículo 1. Visão de Obadias, assim diz o Senhor. Tá? Então esta expressão, assim diz o Senhor Jeová, a respeito de Edom, esta chancela aí, né? Assim diz o Senhor a respeito de Edom, destaca exatamente a soberania de Deus sobre os povos e reis da terra. Apesar de Edom não ser reconhecido como povo de Deus, né? O eterno Deus, o Senhor Deus, ele tinha legítima autoridade, tá, sobre esse povo. Porque olha o jeito que ele inicia aqui, através de Obadias, né, usando esta expressão, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Manifesta aí então que ele tem toda a autoridade, não é, de soberania sobre este povo Edom. Continuando ainda esse versículo, né, diz assim, olha, ouvimos a pregação do Senhor e um mensageiro foi enviado às nações dizendo, levantai-vos e nos levantemos contra este povo para a batalha. Tá? Então veja só, esta expressão, tá? Essa expressão aqui que melhor dizendo, que Obadias usa, né? Ouvimos a pregação do Senhor, tá? Tudo indica que Obadias ele falava em nome de outros profetas. Tá? Quando ele diz, nós ouvimos, tá, a pregação, tudo indica aí que ele estava falando em nome de alguns outros profetas que também já tinham falado. Tá, ok? Ou seja, ele ouviu a mensagem divina sobre um embaixador, né, que foi enviado, tá, aos povos vizinhos para ajuntá-los ali em guerra contra Edom, tá? Então, quando ele se refere a esse embaixador também, olha aqui no versículo 1, ele diz assim,
ouvimos a pregação do Senhor e um mensageiro foi enviado, né? E foi enviado às nações dizendo: levantai-vos e nos levantemos contra este povo. Contra esse qual povo? Povo Edom. Então tudo indica, né, que esse embaixador aí, né, ele não era profeta, mas ele era um diplomata de alguma nação inimiga, né, dos edomitas, que saiu, tá, por outras nações, recrutando, né, as nações para virem guerrear e pelejar contra os edomitas e acabar com eles de uma vez por toda, né, de uma vez por toda, tá? Vamos então aí para frente. Uma coisa também que me chama a atenção, querido, eu quero destacar aqui, que está no versículo de número 2, tá? Se você tiver com a Bíblia aí, nos acompanhe, tá ok? O versículo 2 diz assim, ó: eis que pequeno te tenho feito entre as nações, és desprezado em grande maneira, tá? Aqui nós vemos também, nesse versículo 2, um ato de soberania de Deus, tá? O profeta aqui ele está dizendo assim em nome do Senhor, Deus falando pela boca do profeta Obadias: eis que eu te fiz pequeno entre as nações. Então, essa expressão, ela já denota o que Deus fez lá no passado. Porque olha a expressão, eis que eu te fiz. Não é presente nem é futuro, é passado. Então veja Deus dizendo, eis que eu te fiz. E quando que Deus, não é, tomou essa decisão pela sua soberana vontade? Quando ele disse para Rebeca: duas nações há no teu ventre. Quando ela estava grávida de Jacó e de Esaú. Ela disse: duas nações está no teu ventre. Porém, o maior servirá o menor. Você lembra dessa profecia lá em Gênesis? Né? Quando Deus disse para ela, entendeu? Porém, o maior servirá o menor. Quem era o maior? Era Esaú, que era o primogênito. Ele era para herdar toda a herança, a bênção do seu pai. Então ele era o maior. Mas só que Deus já no ventre de Rebeca, ele já determinou pela sua soberania vontade, né, pela sua soberana vontade, que Esaú serviria o menor. Então olha o que Obadias está dizendo aqui no versículo 2 do seu livro. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Deus já havia falado, Deus já havia sentenciado Esaú nessa questão. Tá ok, querido? E isso realmente aconteceu, não é? Edom, os edomitas, eles eram um povo insignificante, desprezível entre as nações, até que eles vieram desaparecer, não é? Ali da face da terra. Esse povo edomita, eles eram orgulhosos, tá? Eles eram orgulhosos. E a gente sabe muito bem, querido, que o orgulho ele leva à ruína, exato? Né? Por viverem nas cavernas montanhosas de Seir, Seir era uma região de muitas montanhas, de muitas fendas, de muitas cavernas, né? Eles então, os edomitas, eles confiavam na segurança que lhes proporcionava a topografia de seu território, por ser uma região de montanhas, de cavernas, né? De fendas. Então eles se orgulhavam e eles se confiavam nessa segurança das montanhas, tá? Era uma fortaleza naturalmente inexpugnável, tá? Os edomitas, eles não sabiam que aquilo que é inacessível ao homem é acessível a Deus. Eles não sabiam que aquilo que é impenetrável pelo homem, irmãos, facilmente é penetrado por Deus, né? O versículo 4 diz assim, ó: se te elevas como a águia, e embora entre as estrelas puseres o teu ninho, dali eu te derrubarei, diz o Senhor. Olha o que Deus disse para esse povo, né? Tá? A arrogância humana, ela é insuportável, tá? Mas a soberba espiritual, ela é repugnante. Os que assim agem, eles estão destinados ao fracasso. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, né? Provérbios 16, 18, se não me falha a memória, fala que
diante da soberba, uma coisa assim, a soberba precede a ruína. É isso, não é? A soberba precede a ruína. Lá em 1 Pedro 5,5 fala que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Então, a arrogância humana é insuportável, mas a soberba espiritual é repugnante aos olhos de Deus, tá? E quando Esaú, eles se orgulhavam de habitarem, não é? Ali nas regiões de Seir, nas montanhas, e eles faziam daquelas montanhas sua fortaleza, sua confiança, e eles achavam que eles subiriam, né, até as alturas como águia, que eles estavam acima de tudo e de todos. Deus disse para eles assim: se te elevares como águia, e embora entre as estrelas puseres o teu ninho, dali eu derrubarei, diz o Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas, não é mesmo, querido? Então a arrogância humana e a soberba espiritual levaram a nação edomita justamente à ruína. Foi essas duas coisas que levou essa nação, né, a ser destruída, né, devastada na face da terra. Arrogância e soberba espiritual. Tá? Vamos então para o próximo ponto, a retribuição divina em relação a isso. Tá? A retribuição divina em relação a essa soberba, arrogância do povo edomita. Tá? O princípio da retribuição. Retribuição significa pagar na mesma moeda. Tá? Tal princípio acha-se na lei de Moisés, lá em Êxodo capítulo 21, Levítico, Deuteronômio. Segundo Charles Feyerabend, a passagem compreendida entre os versículos 10 de Obadias até o versículo 14 pode ser chamada de o boletim de ocorrência dos crimes cometidos pelos edomitas contra os judeus. Então Deus como se ele tivesse então justamente o BO na sua mão. Chegou na mão de Deus o boletim de ocorrência. Então agora Deus vai retribuir aquela nação de acordo com o BO que estava nas suas mãos. De arrogância, né, de soberba e de tudo aquilo que eles haviam cometido contra os judeus, né, porque eles foram realmente, querido, nessa nação foi realmente, né, prejudicial ao povo judeu, ao povo de Israel. Então agora Deus estava ali com o boletim de ocorrência e daria sim para esse povo edomita justamente a retribuição que eles mereciam, né? Por isso que retribuição significa pagar com a mesma moeda. Tudo aquilo que o homem plantou, ele vai colher, tá ok? Então veja só, o acerto de contas aproxima-se e Deus fará com os edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá. Nessa profecia, Edom serve de paradigma para outras nações e até pessoas, né, que igualmente procedem dessa forma. Se procederem dessa forma, como os edomitas procederam, terão a sua recompensa, seja nação ou seja pessoa. Como eu disse aqui, essa lei da semeadura é inevitável. Aquilo que plantamos, vamos colher na mesma proporção, tá, do que plantamos. Então veja só, o castigo de Edom. Os edomitas, eles beberam e alegraram-se com a desgraça de seus irmãos. Eles beberam, se alegraram, fizeram festa com a desgraça do povo judeu. Tá? Mas agora chegou a hora de eles receberem a sua paga na mesma moeda. Então os descendentes de Esaú, eles provaram ali, ou provarão o cálice agora da ira divina para sempre. Lá no versículo 16, você vai ver, né, isso daí. Ó, portanto, da mesma maneira que vós bebeste em meu santo monte, assim beberão continuamente todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Tá? Então agora chegou o momento de eles pagarem com a mesma moeda, né? Eles provaram ali então o cálice da ira divina para sempre. É bom lembrar, querido, que esse princípio vale também para indivíduos, né? Como eu já disse, é o princípio da semeadura, né? Esaú e Jacó. Tá? Os nomes Sião e Jacó indicam Jerusalém e Judá, está no versículo 17, respectivamente. E José, o reino do norte, formado pelas 10 tribos, né?
e muitas das vezes também identificado como Israel e Efraim. Tá? José, como pai de Efraim, é usado para identificar os irmãos do norte. Assim, a profecia fala sobre a reunificação de Judá e Israel. A metáfora de Israel como fogo, né, que consumirá a casa de Esaú, indica a destruição total de Edom. Tá? O orgulho e o ódio dos edomitas contra os seus irmãos judeus os levaram à ruína definitiva. Está lá no versículo de número 18, vamos ver. Diz assim, ó, a casa de Jacó será fogo, e a casa de José será uma chama, e a casa de Esaú, palha, e os queimarão e os consumirão. Então veja só, Jacó aqui, né, o nome Jacó aqui é identificado, né, ali por Israel. José como pai de Efraim, é usado para identificar os irmãos do norte. Então assim a profecia fala sobre uma reunificação novamente do reino do sul com o reino do norte. E a gente sabe que isso profeticamente só se dará lá, né, no milênio, onde todos estarão com Cristo para sempre, não é? Para sempre. O princípio da retribuição acha-se na lei de Moisés e se confirma no princípio da semeadura em o Novo Testamento, tá ok? Então você veja nesse versículo 18, né, que a paga foi dada a Esaú. Tá? A paga foi dada a Esaú, porque Esaú foi realmente queimado e consumido. Né? Como diz o versículo 18 ali, Esaú é palha, palha que será queimado. Né? Mas a casa de Jacó, né, que é Israel, e a casa de José, né, eles serão unidos, a casa também de Judá serão unidos novamente em um povo, mas Esaú será queimado como palha. Vamos fazer então aqui a conclusão, querido, tá? Assim como ninguém pode desafiar as leis naturais sem as devidas consequências, não é possível ignorar as leis espirituais e sair ileso delas. Não tem como, tá? Vou repetir, assim como ninguém pode desafiar as leis naturais, sem a devida consequência, não é possível ignorar as leis espirituais e sair ileso dela. A retribuição é inevitável, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6 e o versículo 7. Encerramos aqui, querido, tá? Essa aula dos profetas menores, estudamos aqui Amós e Obadias, tá? Depois entraremos no outro capítulo, né, desse livro Profetas Menores, tá? Que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.